Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 30/3, nós vamos meditar de 2 Samuel, do capítulo 22 ao capítulo 24. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar de um cântico de Davi em ações de graça, porque no último capítulo nós vamos ver, que os gibeonitas foram vingados, os gigantes mortos pelos homens de Davi, E Davi aqui rende ao Senhor ações de graça. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. E disse: o Senhor é a minha rocha, é a minha cidadela, é o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Meu escudo, a força da minha salvação. O meu baluarte e o meu refúgio. O Deus da violência, tu me salvas. Invoco ao Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus e ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou, tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou e das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvão em chama, baixou os céus e desceu, e teve sobre os seus pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus, do resplendor de dia, dele havia brasas de fogo acenderam. Trovejou o Senhor desde o céu, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu seta, espalhou os seus inimigos e os raios os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela repreensão do Senhor, pelo iroso refolgar das suas narinas, do alto se estendeu ele a mão e a tomou, tirou das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me de dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Olha que coisa mais linda. Olha o que ele diz. Livrou-me do forte inimigo. E ele diz mais aqui. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuir-me, Senhor, segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apertei perversamente, porque todos os seus juízos e os seus presentes e dos seus estatutos eu não me desviei. Também fui inculpado para com ele e me guardei da iniquidade. Daí, retribui-me, Senhor, segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos teus olhos, para com o benigno. Benigno te mostra. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostra. Com o perverso, és inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abate os altivos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato o exército, com o meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que neles
refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus, ele é a minha fortaleza, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. E ele deu aos meus pés ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo neles. Acabei com eles, esmagando-os tal, porque não puderam levantar-se e caíram sobre os meus pés, pois da força me cingiste para o combate e me submetestes os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam eu os exterminei. Olharam, mas ninguém me acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então moí como pó da terra, esmaguei-os como a lama das ruas e o amassei. Das contendas do meu povo me livrastes e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram. Ouvindo a minha voz, obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Ó Deus, por mim tomou a vingança e me submeteu povos. O Deus me tirou dentre os meus inimigos. Sim, tu me exaltastes acima dos meus adversários e me livrastes do homem violento. Olha que lindo! Celebrar-te-ei, pois entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. E ele quem dá vitória ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre. Que cântico maravilhoso, não é? Ele é inspiração de oração para mim e para você. Quando estivermos em situações difíceis, ore a palavra. Ela é poderosa, ela produz força, ela produz vida sobre você. Vai aí a dica. Quando vier os tempos difíceis, não fique choramingando. Ore a palavra. Não fique olhando para a própria circunstância. Ore a palavra. Não fique olhando para o umbigo e se lamentando. Ore a palavra, pois você vai ver a mudança instantânea que a palavra de Deus pode produzir na sua vida. E aí as últimas palavras de Davi, Davi já está no fim dos seus dias. Nós vamos começar, o livro de Reis já amanhã, e o livro de Reis, nós vamos ter uma retrospectiva de muitas coisas. Olha só. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, ungido do Deus de Jacó e mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, rocha de Israel, a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. É como a luz da manhã, quando sai o sol, como a manhã sem nuvem, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar a terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança, porém os filhos de Belial serão todos lançados fora com espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer
para tocar, se armará de ferro e da haste e de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no seu lugar. São esses os nomes dos valentes de Davi. E aí ele vai falar os valentes, claro, né? Tinha muito mais. Mas ele vai falar dos principais, né? Olha só, Josebe-Besebete, ele era filho de Taquemoni, o principal dos três. Este brandiu da sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez. Depois desse aqui vem Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi. Entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar o despojo. Depois dele vem Sama, filho de Agé, e o Ararita. Quando os filisteus se juntaram em Elei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou naquele dia grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi na caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acamparam no vale de Refaim. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Lembra desse episódio? Pois é, então foram esses 3 valentes que romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e levaram para Davi beber, né? Que coisa mais linda, que ato de bravura para satisfazer a sede do rei, não é? E aí Davi fica tão constrangido com a atitude desses homens que ele não quis beber essa água, derramou em libação ao Senhor, né? E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa, beberei eu do sangue dos homens que foram com perigo da sua vida, de maneira que não quis beber. Estas são as coisas que fizeram os 3 valentes de Davi, né? Como eu falei, vai haver muito mais valentes, né? E ele vai relatar aqui, né? Eram eles os mais nobres, mas tinha muito mais, né? Que vão ser enumerados alguns deles aqui ainda no capítulo 23. E aí nós vamos ter um levantamento do censo no 24, que foi aí que a ira do Senhor se acende contra os israelitas, né? Ele incitou Davi contra ele, dizendo: vai, levanta um censo, né? E aí nós vamos ver que o rei Joabe ainda tenta dizer para Davi: não, rei, não faça tal coisa, não há necessidade, né? Mas Davi não consulta o Senhor, quer por todas as formas fazer esse censo, e isso não agrada ao Senhor, né? E aí nós vamos vendo que grande matança, né, acontece aqui. E aí nós vamos ver que sentiu Davi bater-lhe o coração depois haver decidido recear o povo. E disse o Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, Senhor, peço-te que me perdoe a iniquidade do teu servo, porque procedi loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor através do profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez saber, dizendo: queres 7 anos de fome que venha sobre a terra? Ou por 3 meses fugirás diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê
que resposta hei de dar àquele que me enviou? Então Davi disse: estou em grande angústia, porque caímos na mão do Senhor, porque muitas são as misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu, né? E aí o Senhor vai enviar a peste sobre Israel, né? E aí nós vamos ver que estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal que disse ao anjo que havia de destruir entre o povo. Basta, retira a mão. E o anjo estava junto à eira de Araruna, o Jebuseu, vendo Davi, o anjo que ferira o povo, falou ao Senhor e disse: eu que pequei, eu que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. E aí nós vamos ver que Davi vai erguer um altar ao Senhor lá na eira de Araruna, né? E aí Deus vai aceitar o sacrifício de Davi e a praga vai cessar. E ali edificou Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e oferta pacífica. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou sobre Israel. Deixa eu orar por você e amanhã nós começaremos o livro de Reis. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, nós colocamos diante de Ti e reconhecemos. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso rochedo, a nossa salvação. Em Ti estão os nossos olhos. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.